Meus amigos e amigas, nós vamos dar continuidade. Ainda estamos nesse período de introdução, né, sobre o tema da renovação carismática católica e a liturgia da Santa Missa. Eu quero dar sequência aonde nós justamente paramos. Eu conheci muitos líderes da renovação carismática católica do Brasil e do mundo através de reuniões promovidas pelo ICRIS, International Catholic Charismatic Renewal Services, né? Serviços Internacionais da Renovação Carismática Católica, pelo CONCLAT, Conselho Carismático Católico Latino-Americano, e pelo Conselho Nacional da Renovação Carismática. Eu estive no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, em Honduras, nos Estados Unidos, na Itália, percorri grande parte dos estados da nossa nação. Eu acho que isso me deu um bom conhecimento, conhecimento de campo a respeito da renovação. Hoje eu coloco a minha vida profissional ao serviço do reino aqui na Associação do Senhor Jesus e Rede Século XXI, fundada, presidida pelo padre Eduardo Dougert, esse jesuíta que, sem sombra de dúvidas, é o principal responsável pelo início da renovação carismática católica no Brasil. Ao padre Eduardo, esse jesuíta cheio do Espírito Santo e comprometido hasta los huesos, como se fala em espanhol, né? Com a instauração do reino de Cristo nos corações de todos os homens, eu expresso hoje a minha mais profunda admiração e gratidão. Foi por causa do sim dele, de jovem, que o grupo de oração do Olaria pôde, décadas depois, existir e ser instrumento de Deus para a minha vida e a vida da minha família. Pelo sim dele de hoje, a gente pode pregar o Evangelho da vida a milhões de lares brasileiros através do sinal da nossa TV, através da internet. Padre Eduardo, muito obrigado. Obrigado pelo seu sim. É possível coadunar a vivência profunda da liturgia com a experiência carismática? É possível ter a fidelidade litúrgica de um legionário e a expressão de louvor e oração de um carismático? Olha, essa é a principal questão que motivou o meu livro. Eu bem sei que hoje existe quase que um consenso a respeito dessa questão. Se diz assim, missa é missa, grupo de oração é grupo de oração. E o que dizem por aí, né, é o que dizem por aí. Como quem diz assim, ó, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou não queiram fazer aqui o que vocês fazem lá. Ou ainda, sendo mais sincero, né, façam a escola de samba de vocês em outro lugar, mas não aqui na missa. Mas a verdade, meus amigos, é que a renovação carismática não veio para ser algo à parte da vida da igreja, que empresta o espaço do templo uma vez por semana para fazer o seu negócio. O batismo no Espírito Santo e as manifestações carismáticas, elas são experiências que todo e qualquer católico poderia muito bem fazer, não obstante a sua pastoral, o seu serviço, o seu carisma específico. Deixa eu dizer isso aqui em primeiro lugar. Quem vai definir quem recebe ou não essa experiência é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, e não eu. Em segundo lugar, a manifestação do louvor alegre e jubiloso não tem relação alguma com os desvarios promovidos por certos grupos que há muito tempo abandonaram o profundo louvor da espiritualidade de Pentecostes e o substituíram pela animação de massas. Eu sempre disse isso, e eu vou agora cunhar essa frase aqui. Se eu quisesse animação, gente, eu iria num show da Ivete Sangalo. Se eu quisesse técnica e poesia num estilo pop, eu iria num show do Roupa Nova. Quando eu vou a um encontro de oração carismático, eu espero uma condução de louvor e de adoração que seja séria, madura, inspirada, profética, bíblica. Em poucas palavras, eu espero unção. E como a gente vai falar de profunda vida de oração comunitária sem levar em conta a liturgia? De fato, se a experiência carismática for totalmente alheia à vida litúrgica da igreja, ela não pode nem ser considerada plenamente católica. O que nós vamos ver
nos vídeos que vão se seguir, e que você vai poder encontrar no meu livro, é que os primeiros líderes da RCC sempre viram na liturgia um lugar de atuação dessa corrente de graça que é a renovação carismática católica. Veremos nas linhas que vão se seguir, nos ensinos que vão se seguir, que não corremos esse risco, porque a liturgia sempre foi contemplada pelos grandes líderes da renovação como local de atuação. O que você vai ler, né? O que você vai ler nesse livro e que você vai encontrar aqui nos nossos ensinos, nos próximos vídeos, o que é que você vai encontrar? Eu inicio falando da natureza do movimento carismático. A renovação carismática católica, enquanto corrente de graça, ela está orientada para avivar o modus orandi, o modo de orar dos católicos. As celebrações litúrgicas são o principal momento, elas são o ápice da oração católica. Por causa disso, se a renovação carismática não se orienta para um avivamento litúrgico, ela não cumpre o seu propósito na vida da igreja, isso na minha opinião. Depois disso, eu falo um pouco do Concílio Vaticano II e da renovação carismática católica dentro desse contexto. Em seguida, falo da Santa Missa, que é constituída das dimensões sacrificial e festiva, escatológica, né? De fato, a liturgia, em seus tempos e momentos, ela enfatiza, ora uma dimensão, ora outra. Mas se trata apenas de uma questão de ênfase, porque são dimensões coessenciais da missa. Uma dimensão nunca exclui a outra. Por último, eu vou falar das expressões de louvor carismáticas dentro da liturgia da Santa Missa, emitindo também a minha opinião sobre isso. O meu livro deseja ser uma sadia e ousada provocação, em primeiro lugar, aos líderes da renovação carismática católica em todas as suas expressões. Durante alguns anos, como eu já escrevi acima, eu pude servir a renovação como membro da equipe do Escritório Nacional. De todo o meu coração, eu acredito nos conselhos nacional e internacional como instâncias de escuta, de discernimento e de direcionamento profético. Eu acredito que verdadeiramente Deus fala aos nossos líderes e sempre eu disponho o meu coração para viver todas as moções oriundas desses conselhos. Eu sempre faço esforço para me fazer presente nos encontros nacionais de formação e nos congressos nacionais da renovação aqui no Brasil. Leio tudo aquilo que o ICRIS nos disponibiliza como diretrizes e formações. Portanto, eu não tenho a mínima intenção de bater de frente ou desafiar o status quo no que tange a competência dos nossos líderes no movimento. Por outro lado, desde o Antigo Testamento, atravessando toda a história da igreja até os nossos dias, nós sabemos que o Espírito do Senhor não deixa de agir e de dar direcionamentos, não somente pela via hierárquica, mas também pela via carismática. Embora haja entre nós pecadores um sentimento de tensão, né, entre essas dimensões que são coessenciais na igreja, essa tensão, ela não existe para a terceira pessoa da Trindade Santíssima. Então, assim como no livro dos Números, lá no capítulo 11, eu desejo ser uma voz que profetiza, ainda que fora da tenda, porque eu não sou membro, né, de nenhuma comissão de formação, nem de nada, digamos assim, oficial, para falar em nome do meu movimento. Por isso eu quero falar aqui, mas sem perder de forma alguma todo o meu respeito pelos meus líderes. Eu fico muito triste quando eu percebo que há uma corrente de tradicionalismo invadindo a renovação carismática católica do Brasil. As consequências são as piores possíveis, porque eles batem de frente com a questão ecumênica, com algumas das nossas práticas carismáticas. Isso não é qualquer coisa. Quando eles fazem isso, eles mexem com a nossa essência. Por isso a preocupação pelas consequências do tradicionalismo na liturgia é aquilo que consumiu o meu coração nesse livro. É necessário buscar o sadio equilíbrio que conserva a tradição, mas não extingue o espírito. Defender a nossa identidade, aquilo que Deus mesmo quer que nós sejamos, e defender o depósito da nossa fé no que concerne a liturgia, não é uma decisão que possa ser postergada.
Vivenciar profundamente a liturgia é condição sine qua non para que nós continuemos a usar aquele último qualificativo que nós carregamos no nome do nosso movimento, católica. Até o nosso próximo ensino.